Pede o que desejares e eu te darei. Um jovem de apenas 18 anos. Era o ano de 1015 a.C. Seu pai, um grande guerreiro, abençoado por Deus, havia conquistado para ele um vasto território, algo como que equivalente a toda a Palestina. E agora recebia em seu colo toda a responsabilidade de sucedê-lo com honra. Um povo grande, tão numeroso que não se podia contar. Seu irmão mais velho, o herdeiro mais óbvio, já se proclamara rei. Sobre seus ombros, entretanto, pairavam todas as promessas de Deus para a paz, escolhido como fora desde o nascimento. Por melhor preparado que tivesse sido para aquele momento, não se sentia pronto. Deus então apareceu a ele em sonho. Pede o que desejares e eu te darei, ele disse. Deus lhe dera uma carta branca. Poderia pedir qualquer coisa que desejasse. Não era uma escolha nada fácil. Muitos desejos poderiam, num segundo momento, trazer péssimos resultados. Ele, porém, pediu sabedoria. Ó Senhor, meu Deus, eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Não sei liderar. Dá a teu servo um coração sábio, para que possa discernir com prudência entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça. Pois, sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Deus se agradou muito dessa resposta, porque este foi o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. E assim Deus deu a ele inteligência como as areias da praia do mar. Mais sábio do que todos os homens, e sua fama corria por todas as nações. Muitos vinham de longe, somente para ouvi-lo. Um grande juiz, excelente negociador, estrategista da mais alta qualidade, autor de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, tendo catalogado diversas espécies animais e vegetais. Do Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, dominava e tinha paz em todo o derredor. Sob suas mãos, Israel viveu sua era de ouro. Salomão, o pacífico, aquele a quem Deus amou. Vamos examinar mais a fundo a história desse monarca memorável que, embora distante de nós mais de 3.000 anos, continua tão fascinante. Bem, a primeira coisa muito interessante que a gente precisa saber é conhecer um pouquinho da história do nascimento de Salomão. Salomão foi muito importante para Davi, porque ele surgiu num momento em que o rei Davi estava muito oprimido por uma grande culpa, e Salomão representou esperança para ele naquele contexto. Davi, se sentia muito culpado pelo adultério que ele havia cometido com Batseba, que havia resultado numa gravidez de Batseba. Batseba era a mulher de Urias, um dos grandes guerreiros de Davi. E o adultério por si só, para a lei de Israel daquela época, já era considerado um crime, e um crime de pena capital, inclusive. Mas Davi foi muito além disso, não foi somente o adultério. Existe uma série de eventos aí interessantes nessa história que a gente pode comentar num segundo momento, mas o que eu queria enfatizar aqui é que Davi escreveu uma carta para o comandante em chefe do seu exército, o seu sobrinho Joabe, pedindo que Urias fosse deixado na zona mais perigosa da batalha, para que ele morresse em combate. Pediu a Joabe que deixasse o guerreiro Urias sozinho. E isso aconteceu, e assim ele tirou de cena o marido de Batseba, trouxe Batseba para o palácio e se casou com ela. Provavelmente havia um grande sentimento ali de culpa e de arrependimento cercando Davi naquele momento. E nesse contexto ele recebe uma visita de um dos profetas, que era o profeta Natã. E Natã, inicialmente, ele está ali para confrontar o pecado de Davi, mas a passagem é bem legal, porque ele não confronta inicialmente. Ele conta uma espécie de parábola, para que o rei julgasse a situação da parábola. Os reis de Israel funcionavam também
como juízes naquele tempo. E então ele conta a história de uma cordeirinha e o seu dono pobre, né? Numa cidade havia 2 homens, um homem muito rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas, e um outro homem pobre que não tinha nada, além de uma cordeirinha assim que ele criava como se fosse um membro da família para ele. E um belo dia apareceu um visitante nessa cidade, um viajante, e o homem pobre, para servir esse viajante, ao invés de abater uma das suas peças de gado que ele não estava disposto a sacrificar, foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre para servir ao visitante. Quando Davi ouve essa história, ele se levanta indignado, enfurecido e afirma que aquele homem rico da história tem que morrer. E qual não foi a surpresa e provavelmente o sentimento sombrio que tomou conta de Davi quando Natã disse a ele: "Tu és o homem". E ali ele proferiu a sentença de Deus contra Davi, afirmando que a espada nunca deixaria a casa de Davi e que ele seria perdoado pelo seu pecado, não morreria, mas o seu filho, a criança que nasceu daquele adultério, iria morrer. E isso de fato aconteceu. A criança adoeceu gravemente. Davi fez jejum, se prostrou em terra, fez diversas medidas na esperança de que Deus desistisse daquilo que ele havia prometido, mas não teve jeito. Uma semana depois, a criança realmente morreu. Imagine como estava consumido o rei Davi naquele momento. E foi justamente nesse momento que Batseba engravidou de Salomão. E no nascimento de Salomão, Davi deu a ele esse nome que significa na palavra hebraica paz, Salomão o Pacífico. E além disso, o profeta Natã deu a ele um segundo nome que é menos comentado, que é o nome de Gedidias. Gedidias significa amado de Deus. Então ali Natã já estava expressando provavelmente algo que Deus tinha comunicado a ele a respeito do quanto Deus amava Salomão, diferenciando Salomão dos seus irmãos. Existe também um relato de que o rei Davi entregou Salomão para o profeta Natã, mas a gente não sabe bem assim o que isso significa, se isso significa que ele foi educado pelo profeta ou não. Há uma série de especulações aí em torno dessa questão. E assim cresceu o menino Salomão. A respeito da infância dele nós não temos muitos detalhes na Bíblia, mas uma coisa provavelmente a gente pode inferir, que é que ele presenciou o momento da revolta do seu irmão Absalão contra Davi. Seu meu irmão mais velho, né, liderou aí, depois de uma série de eventos que são história para outros capítulos, para outros momentos a gente comentar, liderou uma rebelião e Davi teve que inclusive fugir de Jerusalém, né? Então o pai de Salomão, o maior rei que já havia vivido naquela nação até aquele momento, né? Um político muito poderoso, um general habilidosíssimo, poeta, enfim, um homem com uma lista imensa de bons feitos e de qualidades, agora se via abandonado pelo seu povo inconstante, né? O irmão de Salomão era muito popular, Absalão, e contava ali com a lealdade de poucos. Davi conseguiu superar essa tentativa de tomada de poder do seu filho, mas isso aconteceu assim, a muito custo, né? Então, desde cedo, provavelmente, Salomão já aprendeu como eram críticas as tensões pela sucessão do trono de Israel. Tensões essas que ele mesmo iria enfrentar futuramente, quando ele estivesse aí saindo da sua adolescência. O reinado de Davi foi essencialmente um reinado de conquistas territoriais. Então, Davi pegou um Israel extremamente instável e ele foi um rei essencialmente guerreiro, né? Conquistou diversos territórios importantes, de maneira que, quando ele terminou, Israel já tinha uma área que equivalia ali mais ou menos ao território da Palestina. Era uma vasta área e que ele conseguiu consolidar, né? Davi, entretanto, adoeceu. Estima-se que ele tinha cerca de 70 anos e estava restrito ao leito praticamente, muito doente, com temperaturas baixas que ninguém conseguia aquecer. Tem até a história de que houve uma sunamita, uma mulher jovem, muito bonita, virgem, chamada Abisag, que foi colocada para servir e cuidar do rei Davi, né? E ela ali ficou, né, tratando dele, mas nada aconteceu entre eles. Davi realmente já estava decrépito e impotente, né? Muitos médicos da antiguidade
defendiam, né, a ideia de que se deveria colocar uma mulher jovem e bonita para cuidar de um homem já bastante idoso e limitado. Mas eu realmente acredito que isso foi colocado no relato bíblico como uma demonstração assim de que não tinha nada mais que pudesse ser feito para que Davi reavesse sua saúde. Ele estava morrendo, era um fato que não havia como ser contornado. E é claro que o lugar do trono nunca fica vazio. E o filho mais velho dos filhos que haviam sobrevivido de Davi até aquele momento, Adonias, começou toda uma movimentação para tomar o trono do seu pai. Davi educou Adonias com muita falta de disciplina e nunca criticava nem repreendia o filho por nada e deixava que o rapaz fizesse todas as suas vontades. E isso teve repercussões terríveis no caráter de Adonias, fazendo com que ele se tornasse uma pessoa extremamente impulsiva, egoísta e precipitada. E isso foi, assim, motivo de grande prejuízo na vida dele, até ao ponto de levá-lo, inclusive, no final da história, à morte. Então Adonias, esse homem de cerca de 33 anos, filho de Agite, uma das mulheres do harém de Davi, muito pouco é comentado sobre ela na Bíblia, era nascido depois de Absalão. E isso é uma coisa muito interessante, porque durante a rebelião de Absalão, sobre a qual nós comentamos um pouquinho anteriormente, Davi perdeu esse filho, né? Absalão foi executado nesse processo, e isso foi extremamente doloroso para Davi. Inclusive, quando a Bíblia narra esse episódio, existe uma cena em que o rei, desesperado após receber a notícia, começa a andar e chorar, gritando: "Meu filho Absalão, meu filho! Quem me dera eu morrera por ti, Absalão." Então Davi amava muito esse filho, porque era o seu sucessor, inclusive, do trono, e ele havia morrido, havia cerca de 10 anos. E o filho que nascera imediatamente depois do nascimento de Absalão tinha sido Adonias. Então Adonias, embora não tivesse a força simbólica que Salomão tinha, também a gente pode, assim, de certa forma, ver que era um filho que também representava uma certa esperança, né, na vida de Davi. Mas Adonias tinha esse comportamento muito impulsivo, pelo qual ele pagou muito caro ao longo da história. Assim como o seu irmão Absalão, Adonias era um cara super bonito, muito simpático e que facilmente assim conseguiria ser muito popular no reino de Israel. Então ele se aliou com dois homens que tinham sido muito importantes ao longo da vida de Davi e do seu reinado, Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, um dos sumos sacerdotes. Dois homens que lutaram ao lado de Davi durante várias situações da sua vida, parceiros de Davi e que na velhice se reduziram, né, por alguns ressentimentos e por até uma certa mediocridade de reivindicações pessoais, como a gente vai ver. Então, quem era Joabe? Eu já comentei um pouquinho que Joabe era o sobrinho de Davi, o general que comandava todo o seu exército, né? Joabe era muito fiel ao rei Davi, mas era uma fidelidade assim obsessiva, né? E por conta dessa obsessão dele, como ele era um homem muito violento, em vários momentos ele agiu contra as orientações do rei Davi. Era um cara assim com sede de sangue mesmo, sabe? Então, nas diversas conquistas territoriais, a gente vê as provas da fidelidade de Joabe para com o rei Davi, né? Teve uma situação, por exemplo, na Batalha de Rabá, em que ele, depois de ter vencido diversas batalhas, quando ele viu que o conflito estava se aproximando do final, ele convocou o rei Davi para que o rei Davi pudesse liderar as tropas no final dessas lutas de conquista e para que Davi ficasse com o êxito, né, com a glória de ter vencido aquelas batalhas. Ele era realmente um homem muito fiel. Durante a rebelião do filho de Davi, Absalão, ele também se posicionou do lado do rei, mas aconteceu um problema. Foi justamente Joabe que executou Absalão, e Davi ficou muito amargurado com isso. E depois ele decidiu anunciar como novo comandante do exército uma outra pessoa, Amasa. Só que ninguém podia com Joabe, nem mesmo o rei Davi. Joabe era muito selvagem e ele matou Amasa durante uma perseguição que não vem muito ao caso aqui, porque senão a gente vai se prolongar muito assim no vídeo. E Joabe cometeu alguns assassinatos sem o consentimento do rei Davi.
Esse que eu exemplifiquei de Amasa teve um outro assassinato também de Abner. Episódios esses aí que ficam para um outro momento, né? Para capítulos de uma outra história. E Abiatar também tem uma história muito significativa com o rei Davi. Abiatar era o único sobrevivente de um massacre de sacerdotes descendentes de Eli que tinha sido feito por Saul, um episódio super sangrento, no qual haviam sido mortos 85 sacerdotes e, além disso, diversos homens, mulheres, meninos, crianças de peito da cidade de Nob. Nesse episódio triste, o único sacerdote sobrevivente foi Abiatar. E tudo isso aconteceu porque Saul estava desconfiado em relação a Davi. Ele havia se dado conta de que Davi representava uma ameaça à sucessão do seu trono e ele perseguia Davi e descobriu que Davi havia estado naquele templo. E Davi diz ao sacerdote Abiatar nesse episódio: "Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas. Porque quem procura a minha morte também procura a tua. Estarás a salvo comigo." Abiatar foi um homem que compartilhou toda a vida de Davi, seus altos e baixos, suas vitórias, suas derrotas, mas ele tinha um problema. Havia uma profecia em relação aos filhos de Eli, de que eles deixariam de ser sacerdotes. E isso provavelmente estava prestes a acontecer com Abiatar também, e de fato acontece conforme a gente vê no desenrolar da história. Davi nomeou juntamente com ele um outro sumo sacerdote, chamado Zadok. Então havia ali uma cooperação de 2 sumos sacerdotes naquele ofício. E provavelmente Abiatar não ficou nada satisfeito de ter que dividir esse cargo com outra pessoa. Então a gente vê que nós temos 2 grandes líderes no reino de Davi, mas ressentidos com algumas condutas do rei que não haviam correspondido às expectativas que eles tinham. E eles se unem a Adonias para tentar fazer essa tomada do poder. O mais interessante é que a gente vê que Davi não fazia ideia de que Adonias tinha tentado tomar o trono, né? Então o filho realmente não se preocupou nem em avisar o pai que ele estava reivindicando para si, por ser o mais velho, aquele trono de Israel. Então vejam, é uma falta de respeito realmente, né, para com Davi. Adonias, entretanto, adotou uma estratégia um pouco falha, né? Ele foi logo oferecer sacrifícios e fazer festividades, né? Fazer festas. E tentou se preocupar ali com a legitimidade, né? Colocando pessoas que pudessem conferir a ele um respaldo na tomada do poder. E deixou de fora os convidados que ele sabia que apoiavam Salomão. O profeta Natã, o sacerdote Zadok e o grande líder de guerra Benaia, além do próprio Salomão, que também não foi convidado. Davi, como já diz o ditado, foi o último a saber. Eu não sei se Davi foi realmente o último a saber, mas ele não fazia ideia de que seu filho havia se autoproclamado rei. E Batseba e o profeta Natã o procuram para contar para ele o que estava acontecendo. Conforme sugere a forma como a história é narrada, Davi tinha feito um juramento anteriormente de que Salomão seria o seu sucessor no trono. E ali ele se posicionou em favor de Salomão. E disse a Batseba, a mãe de Salomão: "Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se aceitará no meu trono, em meu lugar." É difícil estabelecer uma cronologia clara, mas aparentemente também existia uma profecia que Deus havia feito a Davi, que tinha sido feita muito antes daquele episódio de decisão de quem seria o seu sucessor no trono, uma profecia a respeito de Salomão. Durante os últimos anos ali de sua velhice, Davi passou muito tempo coletando material para construir o templo do Senhor. Ele tinha um grande desejo de edificar esse templo. E Deus fala o seguinte para ele: "Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque eu lhe darei descanso de todos os meus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias." Então também havia uma profecia da parte de Deus de que Salomão era a pessoa escolhida para construir o templo.
a gente vê que havia ali todo um background, todo um contexto em favor do rei Salomão, justificando esse posicionamento de Davi em favor dele. Davi, embora acamado e muito doente, ainda não tinha perdido sua habilidade de gestão, sua habilidade administrativa. E ele dá instruções muito interessantes que fazem da cerimônia de unção como rei de Salomão uma cerimônia assim de uma legitimidade com a qual ele sabia que ninguém poderia competir. Então ele pede que Salomão seja colocado para montar a própria mula do rei Davi. Naquela época, os reis de Israel costumavam utilizar a mula como seu animal de montaria, né? Davi é ungido com o chifre de azeite da mesma forma como foram Saul e Davi antes dele, né? Com a participação de líderes de valor simbólico, então havia ali o sumo sacerdote Zadok, Benaia, um grande chefe militar, e a própria presença do profeta Natã. E é impressionante a cena da Bíblia em que há a descrição de como foi essa unção de Salomão. A Bíblia relata que o povo ficou tão feliz e aclamava tanto a Salomão, gritando "Viva o rei", que o barulho, o ruído feito pela multidão era tão grande que parecia que ia realmente fender a terra. E foi esse barulho que chegou até Adonias, que, por conta própria, fazia suas festas de comemoração do trono ao qual ele havia se autoproclamado rei. Quando ele ouve aquele ruído, ele pergunta qual o motivo do alvoroço, chega um informante que narra para ele o que tinha acontecido, e Adonias, desesperado pela própria vida, sabendo que ele não tinha como competir com a legitimidade política de Salomão depois daquele evento de unção real, vai desesperado em direção ao altar e toca ao altar, né? Esse é um gesto pedindo proteção pela própria vida, porque o altar era visto como um ambiente em que as pessoas hesitariam um pouco em derramar sangue por ali ser um local da presença de Deus. Então ele está ali literalmente implorando pela própria vida para que Salomão o poupasse. E procuram Salomão e dizem a ele: olha, Adonias está com medo de ti. Mas Salomão poupa a vida do irmão e diz a ele que vá para casa e desde que ele mostre que ele é um homem de valor, né, e que não apronte, ele seria poupado da morte e Davi não levaria em conta aquela espécie de traição. Salomão, não levaria em conta aquela espécie de traição que ele havia cometido. Davi estava próximo à morte. Chamou Salomão e disse para ele: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. E ele deu a Salomão diversas instruções, assim de como ele devia proceder em relação aos opositores de Salomão, e diversas diretrizes que foram muito respeitadas pelo novo rei. Foram algumas das últimas palavras de Davi. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Provavelmente foi com Davi que Salomão aprendeu a amar a sabedoria, porque nos seus provérbios ele escreve: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então houve de certa forma, a gente percebe que pode ter havido sim uma preparação para que naquele momento
quando Salomão estava em Gibeon, onde ficava o tabernáculo, oferecendo sacrifícios, quando Deus apareceu a ele em sonho, ele pudesse fazer uma excelente escolha, pedindo por sabedoria. Salomão, aparentemente, tinha uma prática de oferecer sacrifícios a Deus, e provavelmente nenhum rei de Israel foi tão ativo na prática sacrificial quanto ele. E então, naquele contexto, num sonho, Deus dá para ele aquele cheque em branco assinado: pede o que quiseres e eu te darei. Ele poderia pedir qualquer coisa. E ele pediu por sabedoria. A palavra em hebraico, literalmente traduzida, é um coração, a expressão na verdade, é um coração ouvinte. Foi isso o que Salomão pediu, uma capacidade de discernimento para que ele pudesse julgar com justiça, com retidão, aquele povo imenso, que era contável, evidentemente, mas que no relato bíblico a gente tem ali descrito como um povo tão numeroso que não se podia contar. Salomão se apresenta ali como servo e se humilha diante de Deus, dizendo que ele não passava de uma criança. Não passo de uma criança e não sei como agir. Deus fica muito satisfeito com essa resposta. E além da sabedoria magnificente que ele deu para Salomão, ele também lhe deu riquezas e glórias inigualáveis entre os reis. E prometeu também longevidade para Salomão, caso ele andasse nos caminhos de Deus. As mostras dessa sabedoria que Salomão tinha adquirido logo começaram a ficar evidentes. Logo o povo inteiro respeitaria Salomão pelo procedimento dele. Tem uma situação muito emblemática e que foi responsável por uma divulgação de uma excelente fama a respeito de Salomão em Israel, que é a situação do julgamento das duas prostitutas. Então havia naquela região duas prostitutas que moravam juntas. Cada uma delas tinha uma criança de colo. As duas procuraram o rei para que ele julgasse o seu caso. Uma delas afirmava que durante a noite a outra havia rolado durante o sono sobre o filho, a criança tinha morrido e a sua criança viva havia sido trocada pela criança morta. Ali era uma típica situação em que se tinha a palavra de uma mulher contra a palavra de outra. Não havia nenhuma terceira pessoa, nenhuma testemunha que pudesse confirmar ou refutar nenhum fato, e as crianças eram muito pequenas, de sorte que seria difícil identificar de quem seria a criança viva. Ele não queria, naturalmente, que a criança fosse realmente cortada ao meio. Na verdade, ele sabia que a verdadeira mãe jamais permitiria que isso acontecesse com o filho e preferiria ceder o seu filho para outra a vê-lo morto. E foi exatamente isso que aconteceu. A verdadeira mãe do menino se posicionou e pediu que a criança fosse dada à sua colega. E assim Salomão desvendou todo o caso, percebeu quem era a verdadeira mãe da criança e expôs a outra que trazia uma narrativa falsa. A sentença de Salomão nessa situação correu por toda Israel e a fama de rei sábio se espalhou. A sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria humana normal. Tem um texto de Tiago bem interessante que coloca como a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Uma outra situação em que a sabedoria de Salomão ficou muito evidente foi a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Estima-se que a região de Sabá corresponda mais ou menos à área atual do Iêmen, distante cerca de 1930 quilômetros de Jerusalém. Ela fez, portanto, uma caravana com uma longa viagem para chegar até o rei Salomão e se apresentou a ele cheia de presentes para impressioná-lo, logicamente, e disposta ali a prová-lo e testá-lo com várias perguntas difíceis. Salomão respondeu a todas as perguntas da rainha de Sabá, deu a ela todo o tempo do mundo para que ela pudesse expor todas as questões que estavam em sua mente. E não havia questão que fosse tão profunda a ponto de Salomão não poder responder e esclarecer. Ela ficou maravilhada, realmente ficou fora de si e disse: "Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito de tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti."
E nesse contexto todo, o que será que aconteceu com Adonias, o meio-irmão de Salomão? Você provavelmente deve estar se perguntando. É importante eu deixar claro aqui que o episódio em que a morte de Adonias é relatado, ele na Bíblia antecede todas essas coisas que eu falei aqui, da rainha de Sabá, a história das duas prostitutas que foram sabiamente julgadas. Mas para que a sequência da história ficasse mais agradável, eu achei por bem relatar isso depois. Tudo o que Adonias precisava fazer era ficar quieto em casa como Salomão havia orientado. Mas o seu comportamento impulsivo não permitiu que ele fizesse isso. Ele decidiu pedir permissão ao rei para se casar com aquela sunamita Abisaque, que tinha cuidado de Davi na sua velhice. E ele foi até Batseba, a mãe de Salomão, e pediu que ela atuasse como uma intermediária e que ela pedisse em seu nome a Salomão para que ele pudesse se casar com essa mulher. É claro, talvez Adonias fosse apenas um homem fascinado por uma jovem muito atraente, né? Mas a sua atitude tinha uma série de implicações críticas, né? Porque possuir uma concubina de outro rei era uma prática afirmativa de poder, né? A gente vê isso ao longo de alguns episódios da história de Israel. O rei, quando queria um novo rei, quando estava tentando usurpar o trono para se afirmar perante o anterior, ficava com as suas concubinas. Então aquele movimento ali de Adonias podia ser interpretado como um jogo para preparar terreno para uma nova tentativa de usurpação do trono. Além disso, ao invés de comparecer pessoalmente, ele enviou a mãe, né, de Salomão, num gesto assim de certa forma manipulativo, né? Isso provavelmente também incomodou Salomão. E ele declarou para Batseba que o reino deveria ter sido dele e que todo Israel esperava que ele reinasse. Então a gente vê que ele tinha uma postura assim de um coração que ainda acreditava que o trono era um direito seu. Essa situação para Salomão foi a gota d'água e ele declarou que Adonias deveria ser executado. Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Tão certo como vive o Senhor, hoje morrerá Adonias. E esse foi o triste fim do príncipe Adonias, executado pela sua imprudência. O Império de Salomão varria uma distância de cerca de 450 milhas, né? E toda essa região foi mantida por ele de forma consolidada, pacífica, durante um período de várias décadas correspondente aí a quase meio século. Fortuna, grandeza, uma arquitetura magnífica, excelência artística. Salomão empreendeu diversas obras importantes, a construção do templo, construções de fortes, a construção do próprio palácio dele e uma série de outras estruturas importantes. Ele estabeleceu comércio com várias regiões, Tiro, Egito, Arábia, Índia, Babilônia, tanto por terra quanto por mar. E havia ali uma vastidão de paz bem consolidada que muito provavelmente se deveu a essa sabedoria de que ele dispunha. Só que tempos de paz têm um problema. Tempos de paz muitas vezes tornam a vida dos homens mais cômodas e fazem com que eles se tornem assim mais suscetíveis a determinadas fraquezas, principalmente as fraquezas dos prazeres da vida e do luxo. E não foi diferente com o rei Salomão. Para bancar todo o luxo de sua corte, Salomão impôs à população de Israel, principalmente à população do norte de Israel, uma carga tributária altíssima. E esse foi um dos motivos de insatisfação que levou a um levante do povo e uma ameaça à integridade do território de Israel durante o reinado de Roboão, o sucessor de Salomão. Salomão também tinha um grande problema de queda por mulheres estrangeiras. Ele tinha muitas esposas estrangeiras. Aí você deve se perguntar, tá, mas isso é necessariamente um problema? Sim, em Israel esse era um grande problema, porque a lei era muito clara quanto a orientações a esse respeito. Existe um trecho, por exemplo, de Deuteronômio que eu vou ler aqui que diz o seguinte: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria.
Então, o problema é que as mulheres estrangeiras serviam a outros deuses, e havia uma recomendação de que não se casasse com mulheres estrangeiras justamente porque elas fariam com que o homem servisse a outros deuses. E Salomão tinha muitas dessas mulheres. Além da filha de Faraó, cujo casamento beneficiou Israel com uma paz com o Egito durante algumas décadas, o harém dele tinha moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Ele gostava da beleza exótica de mulheres de nações diferentes. Deus tinha orientado que as mulheres que serviam a deuses perverteriam o coração dos homens, fazendo-os adorar a deuses estrangeiros. E não foi diferente o que se passou com Salomão, que também seguiu deuses estrangeiros por influência dessas mulheres. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, como fora o de Davi, seu pai. Além do fato de terem sido muitas mulheres estrangeiras, a quantidade de mulheres de Salomão também chamava muita atenção. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. É isso mesmo que você ouviu. 1000 mulheres. Não há como ter 1000 mulheres e não ter problemas, né? Convenhamos, elas eram muitas. E além disso, não só a quantidade de mulheres, como o luxo em que vivia Salomão, eram condutas de um rei reprováveis segundo as orientações das leis de Israel, né? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. É um fragmento de orientações destinadas aos reis de Deuteronômio 17. Então, Davi tinha toda essa conjuntura ali em seu desfavor, e o seu coração se desviou de Deus, que se indignou contra ele e lhe disse: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. E assim foi aberto o caminho para a fragmentação do reino que aconteceu nos dias do reinado do herdeiro de Salomão, seu filho Roboão. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Se Salomão, com toda a sua sabedoria, teve seu momento de queda, né, quanto mais a gente, né? Precisa realmente estar sempre buscando essa sabedoria e tem que ser uma coisa contínua, né? Não pode ser algo durante um período limitado das nossas vidas. Nós nunca estamos seguros. Salomão escreveu nos seus provérbios: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em Eclesiastes, né, que é uma obra de autoria discutível, mas que comumente é atribuída a Salomão, a gente vê que ele enfrentou sérias dificuldades na sua própria luta para ser tão sábio quanto desejava. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Então, consideremos aí o personagem como um todo, né? Vamos evitar
nos colocar numa posição de superioridade e julgá-lo de uma forma injusta, né, atribuindo mais peso às falhas do que aos acertos dele, né? A gente não pode esquecer que esse foi um homem que a Bíblia afirma que amava a Deus e que era amado por ele. Aquele que regeu Israel num período de paz, na sua era de ouro, tendo começado seu reinado, estima-se que aos 18 anos de idade. Ao fim da sua vida, apesar dos seus muitos erros também, que não ficaram sem consequências, Salomão tinha uma coleção de ações que tinham agradado muito a Deus. São conselhos dele. Lembra-te do teu Criador nos dias de sua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Tiago 1, de 5 a 8. E é isso, gente. Eu espero que a história de Salomão, o Pacífico, tenha sido proveitosa para vocês. Espero que sirva de inspiração para a vida de vocês e que de alguma forma eu tenha contribuído para despertar curiosidade a respeito desse personagem que para mim é fascinante. Então eu finalizo aqui esse vídeo, né, e deixo vocês aí com um dos salmos escritos por Salomão, né, o Salmo 127, tão importante nos nossos dias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Até a próxima!